Outra inscrição no manuscrito diz que ele ficou guardado na Biblioteca do Vaticano, o que confere grande importância ao livro. Talvez o Vaticano quisesse ocultar palavras altamente depreciativas sobre a Igreja. A Igreja recolheu muitos manuscritos e textos de natureza danosa e até textos proibidos que deviam ser queimados, mas acabaram sendo preservados. Nós resgatamos vários textos, sem dúvida, bastante embaraçosos para a Igreja. Alguns desenhos são claros, outros ficaram camuflados, tal como as profecias de Nostradamus. E muitos preveem grandes problemas para o Vaticano e os papas. As 80 imagens do livro perdido mostram vários papas atacados e perseguidos. E todos são retratados de modo muito pouco lisonjeiro. Tais previsões, se fossem descritas abertamente, deixariam Nostradamus em perigo. A Igreja da época era todo-poderosa, nada inclinada a dividir esse poder com profetas que talvez dominassem o campo divino melhor que seus sacerdotes. Os papas eram muito rigorosos nesse ponto. Não queriam saber de profecias. Um profeta tinha de pensar cuidadosamente no que diria, como diria e quando diria. Nostradamus lidava com um assunto potencialmente perigoso. Se nascesse um século depois, seria queimado vivo. Sendo um francês da época, mágico, teórico e astrólogo, ele se preocupava com o Papa. Uma só palavra errada para a pessoa errada e a Inquisição viria, dando fim a Nostradamus. Ele dissera que a Igreja perderia a autoridade política e moral nos séculos seguintes. Os desenhos do livro talvez fossem uma prudente tentativa de disfarçar essas perturbadoras previsões. São relacionadas com o Papa, com a queda do papado, com outros governos, outros exércitos e com o próprio Anticristo. Nostradamus previu muitos atentados aos papas. 2 desenhos do livro foram ligados a papas recentes, João Paulo I e João Paulo II. A imagem mostra um papa frágil e humilde sendo coroado, enquanto uma multidão ri e caçoa dele. O anjo pode simbolizar tanto a morte quanto o céu, e esse papa talvez seja João Paulo I, que serviu a Deus por apenas 30 dias. O Papa eleito ouvirá mofas e chacotas. Logo ansiosos, atacados pelo medo, eles o matarão por ser bondoso e conduzirão sua morte ao cair da noite. Os intérpretes de Nostradamus relacionaram essa quadra com João Paulo I. Seu papado foi curto, muitos riam dele, e foi envenenado, morrendo à noite. Esta imagem é explícita de alerta ao perigo. Esta é a ilustração relacionada com o Papa João Paulo II, o grande Papa João Paulo II, retratado em toda a grandiosidade e esplendor. Veja o sol que brilha sobre ele. Veja o brasão com a Virgem Maria. E, de fato, sabemos que no brasão de João Paulo II figurava a Virgem. Uma aquarela é interessante. Vemos um guerreiro turco pequenino enfrentando alguém com o dobro de seu tamanho. Simboliza aquele turco maluco que tentou assassinar o Papa. Realizaram-se 2 atentados contra João Paulo II. O primeiro foi em 13 de maio de 1981, quando ele chegou à Praça de São Pedro. O Papa foi gravemente ferido, mas recuperou-se. O assassino, preso e identificado como Mehmet Ali Aka, um jovem turco, foi condenado à prisão perpétua. João Paulo foi visitá-lo em 1983. O segundo atentado ocorreu em 12 de maio de 1982 em Fátima, Portugal, pelas mãos de Juan Maria Fernandes, que foi dominado antes de ferir o Papa.
É interessante que o Sol esteja na gravura, porque São Malaquias da Irlanda, que também fez previsões no século XI sobre o futuro dos papas, escolheu o apelido de Trabalhador do Sol para representar o Papa João Paulo II. Assim, temos simbolismos significativos nessa aquarela, todos relevantes para a nossa época. O livro perdido de Nostradamus contém previsões que são tão perturbadoras quanto terríveis. Talvez a mais controversa de suas mensagens seja a de que a Igreja Católica terá graves problemas. Esta imagem foi ligada ao Papa atual, Bento XVI. Vendo a imagem da mulher dando as costas ao Papa, penso que é uma referência a problemas futuros entre elas e o Papa atual. Talvez elas queiram ser aceitas como sacerdotisas, talvez queiram a absolvição do aborto. Seja como for, parece que haverá luta entre as mulheres e a Igreja Católica. O pesquisador italiano Ottavio Ramotti deu pleno crédito às previsões mais sombrias. E apontou para um detalhe interessante. O dado apresenta o fatídico número 6, enquanto as mulheres se voltam para a cruz como que reclamando seu lugar na igreja. Há um consenso geral de que essa imagem mostra claramente que o povo dará as costas para o Papa. Note que a cruz tem 2 braços em vez de um. Quem entende a doutrina esotérica percebe de imediato que essa é a árvore da vida, ou a Cabala. E sob a árvore da vida, acha-se a terra em que vivemos em chamas. Então dá para deduzir que o planeta em que vivemos perecerá pela ação do fogo. Um pouco mais acima, vemos que alguns se afastam. E embaixo, vemos um indivíduo de costas para o Papa nessa hora. Eu diria que a imagem indica com bastante clareza que a Igreja Católica será destruída. E isso acontecerá logo antes do fim. As pessoas se afastarão da Igreja Católica, o que já está acontecendo gradualmente. A grande estrela abrasará por 7 dias. Da nuvem nascerão 2 sóis no céu. O grande mastim uivará toda a noite, quando o grande pontífice mudar de país. Alguns ligam essa quadra e essa imagem do livro perdido com o Papa da Igreja Católica, que será enviado para o exílio repentino e final. Olhando para essa aquarela, vemos soldados armados chegando a cavalo e padres caídos, afligidos com espadas e punhais. Isso, obviamente, pressagia problemas futuros para o clero, incluindo o Papa e o Vaticano. Também parece sugerir que um Papa futuro, talvez o que virá depois do atual, deixará o Vaticano rumo ao exílio e transferirá a Santa Sé para uma área mais segura. Os estudiosos ligaram as previsões do livro perdido aos recentes e embaraçosos escândalos da Igreja. Em 2006, Bento XVI foi criticado pelos muçulmanos por ter feito uma menção desonrosa ao profeta Maomé. A Igreja está sob fogo cerrado porque se opõe ao aborto e ao casamento gay. Em julho de 2007, a Arquidiocese de Los Angeles, Califórnia, pagou 660 milhões de dólares a vítimas comprovadas de abuso sexual perpetrado por padres. Outros estudiosos acham que perigos muito maiores aguardam no futuro. Em minha opinião, os problemas recentes da Igreja Católica não são nada comparados aos problemas futuros. Um porta-voz qualquer dizer uma bobagem à câmera que fica fora do contexto é uma coisa. Outra é o que dizem as aquarelas e muitas quadras, prevendo problemas bem maiores. Falo de ataques físicos, guerra, terror, destruição, algo nessa linha.